Ouvir com outros olhos. Muito boa tarde a todos. Vamos dar início ao podcast German, Ouvir com outros olhos, a doença oncológica na infância e na adolescência. Iremos refletir ao longo deste podcast sobre os desafios inerentes à experiência da doença oncológica numa fase da vida particularmente vulnerável e abriremos espaço à partilha de respostas para fazer face a estes desafios. Contamos hoje com a presença de Cristina Potier, diretora-geral da Fundação Rui Osório de Castro, instituição que tem procurado apoiar e proteger as crianças com cancro e os seus familiares, focando a sua atividade em duas grandes áreas: informar e promover a investigação nestas áreas da doença oncológica infantil e juvenil. A Filomena Maia, coordenadora da área educativa do Serviço de Pediatria do Instituto Português de Oncologia do Porto, no qual se integra a exposição De Que Cor é o Cancro, baseada nos testemunhos das própriras crianças, e Patrícia Caiate, que dará o seu testemunho enquanto mãe da Frederica. Eu gostava de agradecer a todas a disponibilidade para estarem aqui hoje e, antes de entrarmos na nossa conversa, queria fazer um pequeno preâmbulo sobre aquilo que é a medicina narrativa para quem não está familiarizado com este conceito. Portanto, a medicina narrativa é uma área interdisciplinar que está ancorada nos estudos literários, na sociologia, na ética, na antropologia e na psicologia e nas artes em geral, e que promove a atenção às narrativas verbais e não verbais dos vários intervenientes nos cuidados de saúde. Portanto, as narrativas dos doentes, dos cuidadores e dos profissionais de saúde. Ouvir com outros olhos significa, portanto, responder ao problema que motiva o pedido de ajuda de quem adoece. Significa ter em conta não apenas a recuperação da saúde, mas também o que esta recuperação implica em termos da história, da identidade de cada um. E neste sentido, a narrativa não é vista apenas como uma ferramenta terapêutica, mas sim e sobretudo como uma ferramenta para a construção da relação e para cuidados verdadeiramente centrados na pessoa de quem adoece e na pessoa de quem cuida. Eu passaria então agora, depois deste pequeno preâmbulo, como introdução ao conceito, gostava então de vos propor ouvir com outros olhos o que nos dizem as nossas convidadas sobre a doença oncológica na infância e na adolescência, e convidamos todos aqueles que nos estão a ouvir hoje a escreverem as suas questões e a colocarem-nos as suas questões ao longo deste podcast. Em Portugal, anualmente, cerca de 400 crianças e jovens são diagnosticadas com cancro. A doença surge em bebês de meses e compreende uma amplitude de idades até aos 19 anos, sendo a faixa dos 15 aos 19 aquela em que se registra o maior número de casos. Os tumores mais frequentes são as leucemias, os linfomas e os tumores do sistema nervoso central. Eu gostava de apresentar agora a Cristina Potier, que é diretora executiva da Fundação Rui Osório de Castro. Esta fundação foi constituída em março de 2009 e é reconhecida como uma instituição particular de solidariedade social e de utilidade pública, e tem como objetivo principal apoiar e proteger as crianças com cancro, mas também promover o seu bem-estar físico e emocional. E a primeira pergunta que eu gostava de colocar à Cristina ou antes, o primeiro pedido que gostava de lhe fazer é que nos desse uma brevíssima visão, que nos contasse brevemente a história desta fundação. Obrigada, Susana, pelo convite e também pela oportunidade. Muito rapidamente, a Fundação existe há 12 anos, como a Susana também já disse, com o objetivo quando foi criada, com o objetivo de apoiar as famílias e as próprias crianças. Na altura foi feito um estudo, tentar perceber em que áreas é que era necessário apoio, e realmente a área da informação para as famílias, a área da literacia,
existirem respostas dentro da área da informação para estas famílias e para as próprias crianças, não havia nenhuma organização que tivesse a trabalhar nesta área, foi a área que os próprios médicos também nos pediram ajuda. Além disso, também havia uma necessidade na área do apoio à investigação. Não havia nenhuma organização também que trabalhasse nesta área. Portanto, havia várias organizações a trabalhar nesta área, como a Acreditar com as casas, os próprios hospitais, obviamente, no tratamento. Nós não queríamos ser mais uma, queríamos fazer alguma coisa que realmente fizesse sentido e que fosse complementar ao que já existia. E, portanto, foi por isso que entramos nestas áreas. Muito bem, partindo dessa sua ideia de que, de facto, a Fundação surgiu também para apoiar, não só, mas também para apoiar a investigação, nomeadamente a investigação que é realizada nos centros de referência em Portugal, para que, de facto, as crianças em Portugal possam integrar os estudos internacionais que são feitos nesta área e poderem ter acesso a tratamentos inovadores. Eu gostava de lhe perguntar que áreas da investigação é que têm sido privilegiadas. Pronto, nós na área da investigação tivemos desde o início a nossa forma de atuar, o nosso apoio é financeiro, portanto o apoio é pedido pelos próprios médicos dos centros de referência, o IPO de Lisboa, o Hospital Pediátrico de Coimbra, o IPO do Porto e o Hospital de São João, e é à medida que vão surgindo oportunidades ou que os médicos sentem que há uma oportunidade para que Portugal integre algum estudo. A Fundação tem apoiado dentro desta área de atuação do apoio nos seguros, apoiou já nos neuroblastomas, no linfoma de Hodgkins, nas leucemias linfoblástica aguda de alto risco e agora, muito recentemente, ainda nem Portugal ainda nem começou, portanto acabámos de dar o apoio para também as leucemias linfoblástica agudas, mas isto aqui é já um estudo mais geral. E portanto nesta área dos seguros é o que temos apoiado. Temos também outra forma de apoiar, que é através do prémio Rui Osório de Castro Milênio BCP, que atribuímos todos os anos, que foi uma forma de mais abrangente de apoiarmos também a inovação e a investigação dentro desta área. E aí sim também temos, já vai no 5º ano, e também tivemos várias áreas que fomos apoiando, desde projetos na área da psicologia, da saúde oral, isso no ano passado. Este ano foram as células germinativas do testículo, portanto é muito vasta as áreas que nós tentamos apoiar. Muito bem, interessante ouvir aí a palavra na área da psicologia, que às vezes é esquecida no meio deste contexto. Por acaso, de investigação fundamental para as doenças em geral e em particular para as doenças oncológicas. Por acaso este projeto é até um projeto que nos dias de hoje ainda mais sentido faz, na altura se calhar, mas tem a ver com um projeto de reabilitação cognitiva online, portanto era uma forma de não obrigar, portanto, nas crianças sobreviventes de tumores do sistema nervoso central, era uma forma de trabalhar essa área online e não obrigando a ir para o hospital, com todo o impacto que isso também tem na própria criança e portanto isto já foi há 3 ou 4 anos atrás, mas o estudo continua, portanto o trabalho continua, mas é realmente, foi o único, mas todos os anos no prémio temos vários projetos nesta área que são candidatos e já foram alvo de várias menções honrosas, apesar de não terem ganho o prémio propriamente dito, mas sim, é muito importante. Sim, é verdade. Eu queria também perguntar se a investigação clínica em crianças, que habitualmente se confronta com questões éticas e que são, no fundo, integradas até na própria legislação portuguesa, não é? Que regula os estudos com intervenção em crianças, se de facto esta investigação clínica com crianças tem em Portugal tido se também tem sentido o levantamento dessas questões éticas por parte dos profissionais de saúde e por parte também dos pais, não é? Estes estudos que nós estamos a falar têm a ver com estudos de fase 3 e 4, portanto são ensaios clínicos com um risco muito baixo, ou numa fase
muito pouco sem risco. Quando está a falar da questão das crianças e a questão delas poderem integrar, de poderem integrar ensaios clínicos de medicamentos em desenvolvimento, isso sim, realmente não existe essa oportunidade, e complica bastante também o desenvolvimento de fármacos dentro e não é só de fármacos, mas das próprias terapias dentro da área pediátrica, por haverem poucos. E por nem sempre as crianças poderem ser integradas a nível europeu, fala-se muito de muitos medicamentos que são lançados para a área do cancro, mas em pediatria quase não existem. Portanto, há muito pouca investigação dentro da área da pediatria. A outra questão que eu gostava de colocar à Cristina é, uma vez que a Fundação tem trabalhado muito na promoção da literacia sobre o cancro pediátrico, eu gostaria que nos dissesse que ferramentas é que têm sido desenvolvidas e onde é que elas estão acessíveis para quem as queira usar. Uhum. Pronto, para a Fundação uma família informada é uma família mais tranquila e vem um bocadinho também na lógica da medicina narrativa que a Susana estava a apresentar há bocado. Portanto, nós temos várias respostas na área da informação, em vários formatos. O PIPOP é um portal de informação para evitar um bocadinho aquelas pesquisas pelo Google, não é evitar, mas nós já sabemos que acontecem e, portanto, é uma forma de direcionar um bocado as pesquisas dentro desta área e ter informação séria e credível e que é verificada também por médicos da área. Este portal tem informação direcionada para adultos e para as crianças, tem notícias sobre a área, tudo o que são eventos também dentro da área, portanto, além de ser consultado pelas famílias, acaba por também ser consultado pelos profissionais ou pelas aquelas pessoas que de alguma forma são ligadas a esta área. Temos também um seminário que organizamos todos os anos, aliás aconteceu agora em fevereiro e que está disponível no YouTube se quiserem ouvir. Temos também workshops que primeiro foram pensados para ser presenciais e que acabámos por fazer também numa versão online, e workshops porque são temáticos, portanto é um tema específico, enquanto um seminário nós trabalhamos vários temas, no workshop só falamos sobre um tema, já organizámos 4. E depois temos uma série de publicações, folhetos. Estas publicações estão todas acessíveis no PIPOP, que é pipop.info, www.pipop.info. Portanto, estas publicações, a maior parte delas estão lá, os folhetos também, mas também estão disponíveis nos próprios hospitais. Tudo o que nós publicamos, nós distribuímos através dos centros de referência. E também através do nosso site, podem despedir através do nosso e-mail. Pronto, acho que é isto. E a última questão, por agora, é a seguinte: no vosso portal afirmam que o Chico Coração, a vossa mascote, é o abraço e o mimo que certamente pais e filhos precisam. E eu gostava que a Cristina nos contasse a história desta mascote e que falasse sobre a sua importância. A mascote foi criada já há alguns anos e com o objetivo de transmitir estes valores que para nós são fundamentais em termos de fundação, o que nós queremos passar. Nós, além de querermos dar o aconchego, esse mimo, queremos dar também um conforto e uma segurança, e é isso que sentimos que o nosso Chico Coração passa. O Chico Coração atualmente está a ser distribuído também nos próprios hospitais. Nós entregamos só em Lisboa é que vamos nós lá entregar periodicamente, mas entregamos uma mascote com um marcador sobre o PIPOP, no fundo, para garantir que todas as crianças que são diagnosticadas sabem o que é o PIPOP, portanto, no fundo, com o objetivo também de encaminhá-las na informação certa e séria e credível, e também dando este mimo, este conforto, este aconchego que achamos que o Chico Coração dá. Qual é a forma do Chico Coração, para quem nunca viu e que queira Então, que queira o nosso Chico Coração, há quem o chame um coelho, tem um coração no peito e tem uns braços enormes.
como é que normalmente eu já tive testemunhos de crianças, coisas mais queridas. Houve uma mais recentemente que me dizia que o pai me dizia que dormia com o Chico-Coração apertado a ela e dizia que só assim é que estava quentinha à noite, portanto, e todos os dias dorme com o Chico-Coração à volta da cintura, só para perceberem, terem a noção que são uns braços enormes, é branco e depois tem um coração que pode ser de 4 cores, depois podem escolher. O Chico-Coração pode-se comprar no nosso site da froc.pt, mas lá está, é oferecido a todas as famílias que têm uma criança diagnosticada com cancro. E leva a informação sobre o PIPOP no próprio Chico-Coração. Sim. Muito obrigada, Cristina. Obrigada eu. Eu gostava agora de colocar algumas questões para reflexão à Patrícia, a mãe da Frederica, a quem agradeço muito a disponibilidade e o gosto em estar aqui connosco hoje. A primeira pergunta que gostava de lhe colocar é porque é que a Patrícia decidiu escrever um diário e que impacto é que essa escrita tem tido, porque penso que ainda está em processo de escrita, o impacto que essa escrita tem tido na sua vida e na vida da sua família. Boa tarde a todos, antes de mais, e obrigada pelo convite. O livro é um diário que eu decidi escrever logo no início. É uma coisa que eu gosto, a escrita, e diários acerca de histórias de vida e de momentos da minha vida é uma coisa que eu faço recorrentemente. E este em particular achei que era importante porque a Frederica, quando foi diagnosticada a leucemia, a Frederica tinha 3 anos. Por isso toda a percepção dela relativamente a tudo aquilo que ela ia passar era uma coisa que daqui a uns anos eu não lhe ia conseguir expressar da mesma maneira, o pai não lhe ia conseguir expressar da mesma maneira e eu, se estivesse no lugar dela, gostaria de perceber o que é que aconteceu e como é que aconteceu. Por isso foi escrito a pensar nisso para ela perceber daqui a uns anos tudo aquilo que aconteceu e como é que aconteceu. Foi surgindo, a pouco e pouco, a nível agora com as novas tecnologias, este isolamento que nós agora estamos a passar, nós começámos já há uns anos atrás, e as novas tecnologias ajudam, quando não podemos estar próximos, pelo menos estamos assim e conseguimos saber notícias uns dos outros. E todos os dias as atualizações que eu ia fazendo da evolução dos tratamentos, das idas ao IPO, de como é que ela se sentia, eu partilhava com a família e com os amigos. Por isso foi uma forma também de passar para todos aqueles que estavam no nosso núcleo, saberem e acompanharem a Frederica à distância o melhor que era possível. E foi por isso. Muito obrigada, Patrícia. Muito interessante essa ideia de dar futuro à memória e permitir que a Frederica possa um dia ouvir a sua história, da qual ela não terá memórias tão nítidas, nem cognitivamente tão estruturadas e, portanto, parece-me de facto uma ideia fantástica o poder passar esse testemunho à Frederica para que ela possa reconstruir tudo aquilo que lhe aconteceu e que aconteceu à família toda, não é? Porque estão todos juntos nesta vivência. Neste percurso difícil, porque é sempre difícil, obviamente, da doença da Frederica, quais é que foram os principais desafios, Patrícia, para os pais? E quais foram os principais apoios que tiveram? É assim, os nossos principais desafios foi manter a normalidade dentro do possível, porque ao fim e ao cabo para nós a vida parou, mas tudo o resto à nossa volta, as nossas responsabilidades, tudo se mantém. Por isso foi basicamente tentarmos conseguir conciliar o que era o foco da atenção na Frederica em tudo aquilo que ela estava a passar e dentro da normalidade que era possível, a nossa vida continuava e as nossas responsabilidades mantinham-se. Por outro lado, eu que fiquei com ela em casa, tive que reinventar formas no dia a dia de entreter
de manter a parte cognitiva, a parte lúdica, a parte emocional da vida dela que mudou radicalmente, tentar inventar o que fazer, como fazer, toda a parte. Por exemplo, eu decidi fazer muitas atividades artísticas com ela. Hoje em dia, eu costumo dizer que basta abrirmos a internet e rapidamente não precisamos de pesquisar, porque aparecem 1500 atividades para nós fazermos devido a esta situação da pandemia. Na altura não era bem assim. Claro que havia, e eu descobri muita coisa, mas também era preciso adaptar, porque depois nós tínhamos uma ideia, hoje vamos fazer isto, mas ela não acordava bem, queria dormir, estava mais cansada, os tratamentos eram mais pesados, por isso foi uma constante reinvenção dia para dia. A nível dos apoios, a família e os amigos é o essencial, e foram os nossos grandes pilares que nos ajudaram ao longo deste processo todo. Paralelamente a isso, todos os profissionais, sem exceção, pelos quais nós nos cruzamos ao longo destes, foi um tratamento de 2 anos no IPO, todos eles de alguma maneira, e eu ponho isso de forma muito clara no livro, porque são situações que me tocaram bastante, nos foram ajudando. Às vezes bastava uma palavra, um olhar, e isso para nós já era enorme, imenso, uma imensidão tremenda. E por outro lado, eu acho que já tem a ver com a nossa personalidade, a questão da forma de encarar isto tudo com muito pragmatismo e muita esperança e acreditar que vamos ter um final feliz. Oh, Patrícia, falou de palavras e de atitudes que fizeram a diferença, e eu gostava que nos dissesse se recorda agora, neste momento, de palavras que foram promotoras de esperança e que ajudaram a construir uma relação verdadeiramente terapêutica com a equipa de saúde que estava a seguir a Frederica e com algum médico em particular. E se terá havido palavras ou gestos ou atitudes que, pelo contrário, eliminaram a possibilidade dessa relação ou que foram devastadoras para a construção dessa relação. Posso lhe dizer que não houve nada que nos tivesse tirado a esperança ou que nos tivesse deixado mais tristes ou desesperados em qualquer momento. Nada, nada. Relativamente eu não lhe consigo enumerar uma palavra específica, mas consigo lhe enumerar aqui algumas situações. O médico da Frederica, o oncologista que a acompanhou, a primeira conversa que nós tivemos com ele, a forma clara, objetiva, as probabilidades de cura, o processo de tratamento, tudo foi de uma forma muito clara, muito objetiva e que nos deu uma esperança tremenda de que o mundo tinha desabado, mas que vamos esperar. Afinal, há vida e as coisas vão andar para a frente. E essa esperança foi essencial. A primeira reação, o primeiro impacto que nós tivemos com uma das enfermeiras que nos recebeu no internamento do IPO, a forma também, mais uma vez, muito clara, muito concisa, uma explicação do que é que ia ser o nosso dia-a-dia ali dentro. Como é que nós íamos passar as próximas semanas, também nos ajudou numa coisa que eu acho que é muito importante, que é conseguirmos descansar, entre aspas, do que é que nos vai acontecer e concentrar-nos essencialmente na criança e no bem-estar, porque ao fim e ao cabo é a única coisa que nós como pais, ou será a principal coisa, que é o bem-estar dela no seu dia-a-dia dos tratamentos. E depois houve uma situação que aconteceu logo no início. A Frederica ainda estava internada e tinha acabado de sair do bloco, tinha ido colocar o catéter e estava em jejum o dia todo, isto foi ao final da tarde, e a Frederica estava na sala ao lado da enfermaria a recuperar e acordou e queria comer. E a única coisa que a Frederica queria comer era uma banana. E não havia bananas, porque nós não tínhamos bananas, porque no hospital naquele dia não havia bananas no refeitório. E a enfermeira que estava connosco dirigiu-se à sala de enfermagem e trouxe uma banana.
E nós dissemos, fantástico. Conseguiu uma banana. E nós não tínhamos acabado. E a enfermeira disse-nos, eu todos os dias trago bananas comigo. Por isso fui buscar o meu lanche para dar à Frederica. E isto para nós, até hoje, isto foi logo no início, por isso há mais de 2 anos, ficou marcado. Os pequenos gestos que fazem toda a diferença, não é, Patrícia? Os pequenos gestos que fazem toda a diferença. Precisamente. Eu, antes de passar a palavra à Filomena Maia, queria só, por uma questão de informação para pais que nos possam ouvir, que a Patrícia nos dissesse que sinais de alarme é que houve na altura para que pensassem que haveria algum problema com a Frederica, ou não houve sinal de alarme? A Frederica teve sinais daquilo que poderia ter sido diagnosticado como muitas coisas. A Frederica começou por queixar-se de mal-estar na anca, essencialmente a nível das articulações. Depois caiu, começou-se a queixar de um tornozelo. As queixas vinham e iam. Tinha uma tosse constante e uma constipação que não era novidade, porque ela tinha tido algumas bronquiolites, por isso. Nós sabíamos e tínhamos a certeza, no dia em que demos entrada nas urgências, que havia alguma coisa. Não sabíamos o que era, não achámos que fosse o que depois se veio a confirmar mais tarde, mas tínhamos a certeza que havia. Ou seja, o único conselho que eu dou não é procurarem sintomas, porque no nosso caso, eu não digo que seja assim com todos, no nosso caso, não houve nenhum sintoma que nós disséssemos, ok, isto era um sintoma de leucemia, vamos diagnosticar. Não. Mas estarem atentos às alterações a todos os níveis dos nossos filhos e no sentido de, se nós, como pais, achamos que há alguma coisa que não está bem, ir à procura, encontrar, queremos uma resposta. E só parar quando a resposta nos satisfizer a nós. Muito obrigada, Patrícia. Eu passava agora a palavra à Filomena Maia, partindo aqui desta ideia que a Patrícia lançou, da atenção àquilo que as crianças nos dizem através dos seus comportamentos, das suas atitudes, enfim, o que uma mudança no seu comportamento pode significar em termos de alterações da condição de saúde. E fazendo um paralelismo com esta atenção ao dia-a-dia das crianças, agora vamos introduzir a exposição de que cor é o cancro, que partiu precisamente da ideia de que era preciso também prestar atenção àquilo que as crianças dizem sobre a sua própria experiência da doença e sobre o que significa a doença para cada uma delas, não é? E o Serviço Pediátrico do IPO Porto lançou o desafio a 36 crianças e adolescentes, dos 4 aos 18 anos, internados ou em seguimento no IPO. O objetivo seria pintar em telas com cores que representassem aquilo que sentiam em relação ao cancro, apoiadas por textos escritos pelos próprios. Eu gostava de perguntar à Filomena como surgiu a ideia de fazerem esta exposição. Boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, porque este convite obrigou-nos a pegar nesse material que nós, na altura, achamos que era muitíssimo interessante, era dar voz às crianças, mas expusemos e depois não nos debruçamos, conversamos o que é que os sentimentos deles, etc. Mas ficamos por aí. E agora isto colocou-nos um desafio que nós começamos a trabalhar e é este bocadinho desse trabalho que eu vou falar. O que aconteceu, nós no Dia Internacional da Criança com Cancro, como é um dia de sensibilização para o cancro pediátrico, normalmente costumam-nos solicitar a participação em alguma sessão de sensibilização para o cancro pediátrico. E então, houve, portanto, há 2 anos, em Mirandela, o agrupamento de escolas de Mirandela resolveu fazer uma sessão para o primeiro ciclo,
para as crianças do primeiro ciclo sobre precisamente o Dia Internacional da Criança com Cancro. E nós fomos lá, passamos um filme, depois as crianças colocaram questões e de repente uma criança pergunta: de que cor é o cancro? E nós, é assim, caiu-nos tudo, não é? Não estávamos a contar com aquela questão. E ficamos com aquilo, realmente, como é que esta criança se lembrou de atribuir uma cor ao cancro. E achamos de tal maneira interessante e curioso que o que nós na altura fizemos foi, tínhamos que dar uma resposta, não é? Se nos perguntam, nós não sabemos, decidimos fazer primeiro perguntamos, mas estavam muitas crianças, eram 400 crianças num auditório. Foi um bocado difícil, então começamos, porque nos iam resolver, começamos a colocar por cor. E eles levantavam o braço. Pronto, chegamos à conclusão que para aquelas grupo de pessoas, nós dissemos para este grupo, então o cancro é preto. Nós achamos que era muitíssimo interessante devolver esta pergunta às nossas crianças, que tenham a experiência da doença, não é? E então foi isso que fizemos. No ano seguinte, no Dia Internacional, para assinalarmos o Dia Internacional da Criança com Cancro, decidimos colocar essa questão às crianças e pedir-lhes para que elas, através de um desenho, de uma tela, exprimissem a cor que davam ao cancro. Muito bem. Eu agora, de repente, estava aqui com vontade de perguntar à Patrícia se o cancro tem cor para uma família que acompanha, para a família da Frederica. Para nós tem todas as cores. E eu vou lançar esse desafio à Frederica, que acho que é muito interessante. Mas para nós tem todas as cores por uma razão muito simples. Porque foi, graças a Deus, estamos a falar de um final feliz. E todo o percurso da Frederica até agora, essencialmente, foram registados os bons momentos. E os bons momentos de diversas formas e de diversas cores. Por isso, a alegria e a vivacidade com que uma criança de 3 anos, hoje em dia já com 6, viveu este percurso todo, eu espero, não sei que cor é que ela vai atribuir a este desafio, mas eu espero que daqui a uns anos ela sinta, ao ler todo o percurso, que passámos pelas cores todas que podíamos passar. Muito bem, muito obrigada, Patrícia. Eu volto então à Filomena e gostava de lhe perguntar que cores e que palavras é que se destacaram mais junto das crianças internadas e em seguimento no IPO. Muito bem. Portanto, foi muito interessante verificarmos que do grupo de crianças, 13, no fundo, um número significativo, conseguiram atribuir apenas uma cor. Nós, como perguntávamos de que cor é, achamos que eles iam só atribuir uma cor, mas efetivamente e felizmente que não. Que eles atribuíram, depois há 11 crianças que atribuem 2 cores e outras 11 que atribuem 3 ou mais cores. E depois foi muito interessante verificar, há uma criança que nos diz que é incolor. O cancro não tem cor, é incolor. Mas as cores que mais se destacaram é muito interessante, porque foram os rosas. Há 14 crianças que pintam com rosa na tela, sendo que maioritariamente são meninas, e que conotam esta cor com a alegria, a amizade e o amor. É muito interessante, porque há uma criança, um menino de 9 anos, que atribui à inocência da infância, e diz isto mesmo assim: o rosa é a inocência da infância. Agora, o fator gosto pessoal foi transversal na opção de todas as cores, porque todas as crianças diziam: eu estou a pintar com estas cores porque são as cores que eu gosto, porque eram cores, diziam que eram cores bonitas que as faziam sentir bem. Portanto, estes rosas muito conotados com a alegria, a amizade e o amor, enquanto que
o azul e o vermelho, que é a cor depois também mais pintada, e é engraçada, aparecem em 12 telas, quer o azul, quer o vermelho, eles relacionavam. E aqui nós podemos ver alguma diferença nas idades. Os mais pequenos falam muito do brincar, relativamente ao azul, o brincar, a família, a felicidade, o céu e veias. Enquanto que o vermelho estava mais ligado à parte biológica, era o sangue, os bichinhos, que são os mais pequeninos, definem muito a doença como os bichinhos, o coração, e portanto estas são as cores que mais foram, assim como o preto, que aparece em 11 telas, também conotado com a doença, e normalmente aparece com palavras muito fortes e nas crianças mais crescidas, nos adolescentes e nos jovens, e com palavras do género escuridão, tristeza e feio, peso, porque tem peso, é uma cor que tem peso. O amarelo é uma cor também, e o laranja são cores também muito presentes, também muito relacionadas com a alegria, o brincar, os amigos e as células, enquanto que o roxo é associado à falta de luz. Portanto, para nós foi muito interessante, foi verificar que a criança fazia um desenho, reproduzia, no fundo, muitas vezes, a maior parte das vezes não era só uma cor, era um desenho, mas que ele, a cada cor, atribuía um sentimento, um estado de espírito, portanto, tinha um significado. Eu gostava de lhe perguntar se, para além dessa possibilidade das crianças se exprimirem sobre a experiência que estão a viver, e não há melhor forma de o fazerem do que através dos desenhos e através das palavras, eu gostava que me dissesse, sabe, o impacto que essa exposição eventualmente terá tido nos pais, nas próprias crianças e nos profissionais de saúde, que é um aspecto que também me interessava particularmente. Se houve impacto desta exposição nos próprios profissionais de saúde. Eu peço desculpa, Susana, deixe-me só dizer uma coisa, que é assim, nós realmente tivemos aqui uma situação, por exemplo, o verde foi sempre associado à esperança e à sorte. Aparece só 4 vezes, mas associada à esperança e à sorte. E o castanho, uma vez associado ao cancro mesmo. Relativamente à questão que colocou do impacto, nós achamos que efetivamente isto teve impacto nas crianças, nos pais e nos profissionais e até nos outros doentes. Nos doentes dos outros serviços que vinham ao hospital, porque como a exposição estava montada na entrada principal do hospital, todas as pessoas que tinham a oportunidade de a ver. E, portanto, as reações que nos chegaram foram muito, muito boas. As crianças, claro, que ficaram muito felizes, primeiro por verem as suas obras expostas, não é? Porque o objetivo também eles são os artistas, daquele espaço e, portanto, o objetivo foi dar-lhes também esse valor, dessa capacidade que eles tiveram de criar uma obra, de a expor. E, portanto, para eles foi muito importante. E os pais, claro, que também acharam muito interessante e até para perceberem, muitos pais diziam, foi muito bom eles perceberem o que os filhos, a percepção que os filhos tinham da situação que estavam a viver. Os profissionais, eu penso que chegou-nos um bom feedback desta ação que tivemos, inclusive no Dia Mundial da Gratidão, que o Serviço da FRESE
que comemorou, fez questão de apresentar, e como este ano era dedicado à pediatria, fez questão de apresentar, nós tivemos que passar aquilo para filme, todas as telas, de apresentar a exposição. O nosso repórter era o segurança que está no piso da entrada, porque as pessoas, pelos vistos, comentavam com o senhor que era muito importante ter ali aquela exposição, até porque dava cor à entrada do hospital. Portanto, eu acho que foi importante. Muito obrigada. Eu estava aqui a pensar que quando vi a reportagem na televisão, uma das crianças que foi entrevistada tinha escrito a palavra vergonha. E perguntaram-me porque é que ela tinha escrito a palavra vergonha, e ela disse porque quando passo por outras crianças sinto-me envergonhada por olharem tanto para mim. Uma vez que tinha uma aparência diferente, porque estava a fazer tratamento e, portanto, não tinha tido queda de cabelo e era uma menina, e ela dizia que se sentia envergonhada. Eu estava aqui a pensar que a Filomena disse que talvez seja importante também para os pais, através desses desenhos, através das cores e das palavras, entenderem algumas dimensões da experiência da doença que podem não ser tão evidentes, obviamente, numa primeira fase em que aquilo que se procura é a cura, e poderá ser importante. Mas penso que haverá algumas mensagens importantes para os profissionais de saúde. E eu queria aproveitar, e não sei se a doutora Ana Maia Ferreira me vai levar a mal, eu sei que está a assistir, e eu gostava muito que pudesse dar o seu contributo como médica, e médica com a sua experiência e com as suas responsabilidades, de se nos pudesse dar aqui o seu contributo relativamente ao impacto que esta exposição poderá ter para os profissionais de saúde, e eventualmente, e para além disso, se pensa que para os próprios profissionais de saúde seria importante de vez em quando terem umas telas para escreverem sobre as suas dificuldades no dia-a-dia, sobre aquilo que está para lá do que escrevem nos registros clínicos tradicionais, digamos assim. Boa tarde a todos. A exposição, que era a do ano passado, que era deste ano, foram a que está a referir dessa menina da vergonha é a deste ano. É muito valorizada pelos profissionais do serviço, porque os profissionais que trabalham no serviço são, como é que eu ia te explicar? Os grandes fãs das crianças que são lá tratadas. Claro. Portanto, sempre que elas fazem qualquer coisa que as torna, que chama a atenção para elas, que as torna artistas, como disse a educadora Filomena, nós gostamos muito de ver isso e de perceber a criança que existe para além da doença. E que se mantém, não é por causa da doença que eles deixam de ser crianças e continuam a ter o seu temperamento e a sua maneira de ver as coisas. Em relação à proposta dos profissionais também fazerem alguma coisa, eu acho que seria muito útil, mas normalmente damos o protagonismo às crianças e esquecemos um bocadinho os profissionais, mas podemos pensar numa coisa até em conjunto, quem sabe? Quem sabe, porque de facto... sendo obviamente que todo o cuidado em serviços pediátricos e principalmente em serviços pediátricos oncológicos é um cuidado em rede, não é? Em que o foco é a pessoa que está doente e que neste caso são crianças e jovens. Mas talvez pela altura em que nós estamos a viver, de pandemia, em que todos fomos subitamente abrangidos por esta consciência da nossa vulnerabilidade e pelo particular esforço que isso significou para os profissionais de saúde, eu penso que de facto umas telas para os profissionais de saúde e até para os pais seria útil no sentido de poderem aí expressar algumas das suas boas ideias para melhorar o serviço, obstáculos ou desafios, dificuldades, enfim. Fica aqui o desafio para ser lançado aos próprios profissionais de saúde. E eu, seguindo este raciocínio de que, de facto, eu penso que esta exposição, a Filomena referiu que
no caso da escola, onde foram falar sobre o cancro infantil, a cor que foi predominantemente escolhida para simbolizar o cancro foi o preto, e estávamos num contexto de crianças que não estavam doentes, e no contexto das crianças que estão a passar pela experiência da doença, o preto não foi a cor predominante. Certo? Sim, certo. O que significa que a experiência da doença é mais, parece significar que a experiência da doença é bastante mais, é perspectivada de uma forma mais dura pelos outros do que por quem passa pela própria experiência, tendo em conta o cuidado e a atenção de que é objeto e portanto, significa que de facto os serviços cuidam bem destas crianças, não é? Uma vez que o preto não é a cor predominante. Eu gostava de perguntar à Patrícia, partindo da ideia de que estas exposições, e depois ainda vou fazer uma última pergunta à doutora Ana Maia, se ela me permitir, partindo da ideia de que estas exposições, os livros que se escrevem, trazem contributos que permitem não só passar testemunho a outros pais, a outras crianças que estão a vivenciar a mesma situação, mas também podem ser terapêuticos para os próprios e, eventualmente, podem permitir descobrir algumas dificuldades que não tinham sido diagnosticadas, dificuldades na vivência da doença, que não tinham sido, que não estavam previstas ou que não tinham sido, sinalizadas pelos profissionais de saúde, pelos pais, e poderá eventualmente também permitir, agora já numa área da criatividade, permitir explorar formas alternativas de desenhar o hospital, de espaços de internamento diferentes, cores diferentes, com outra luz, enfim, outro ambiente vivido e que pode ser eventualmente fruto ou que pode ser eventualmente estimulado até por aquilo que as crianças nos dizem, ou que os pais nos dizem daquilo que gostaria que fosse o lugar onde se cuida, onde cuidamos das crianças, não é? E eu gostava de perguntar à Patrícia se nos espaços do hospital ou dos hospitais, penso que foi apenas um, onde esteve com a Frederica, se mudaria alguma coisa nesses espaços, em termos de espaço mesmo. É assim, em termos de espaço e na sequência da sua pergunta e daquilo que foi abordado aqui pela educadora Filomena, para as crianças, no caso específico do IPO de Lisboa, eu não mudava nada. E a todos os níveis, e faço só aqui estes parênteses também, eu saí do IPO e disse a várias pessoas, e costumo dizer isto, que se eu algum dia estiver doente, eu gostava de ser tratada pela pediatria do IPO de Lisboa. Porque a todos os níveis, todos os espaços que ela tem que estar, em particular também os espaços lúdicos e as salas de brincadeira, mas em particular os espaços onde eles são de alguma forma violentados naquilo que é o seu direito a ser criança e que aqueles tratamentos eles não deveriam passar pelaquilo, são espaços extremamente agradáveis, bem estruturados, tanto a nível da pintura das paredes, das fardas que eles têm, os bonecos, os nomes deles, toda a parte de livros, de brinquedos, de atividades e exposições que as educadoras e todos os profissionais fazem. Em cada dia quase que nós íamos lá uma vez por semana, quase que todas as semanas nós entrávamos e a Frederica dizia: isto não estava aqui, o que é isto? Quem fez? Quem foi? Ou seja, para eles, para a nossa visão, o espaço físico, naquele sítio, o tempo que ela lá teve, nós não mudávamos nada. Não mudavam nada. Muito bem. Doutora Ana Maia Ferreira, mudaria alguma coisa no hospital se pudesse, em termos de espaço? Mudava muita coisa. Talvez. Neste momento é difícil porque... Vamos supor que não estamos neste momento. Pois. Vamos supor que já estamos noutro momento, fora desta pandemia, que todos queremos ver
desaparecer. Mas se eventualmente pudesse mudar algo no espaço onde se cuida e onde somos cuidados, ou até eventualmente na própria lógica de organização hospitalar, quero deixar aqui 2 ou 3 sugestões. Nós precisávamos de remodelar o nosso ambulatório, que tem pouco espaço. Precisávamos ter mais espaço que permitisse ter uma área própria para os adolescentes. Eu penso que no IPO de Lisboa os adolescentes pelo menos não são admitidos na pediatria até aos 18, como nós no Porto. E precisávamos muito ter uma área diferenciada para eles, e organizar um bocadinho melhor o espaço do ambulatório. Esse aspecto, de facto, eu mudaria, e temos alguma perspectiva de mudança nesse sentido. Não será o ideal, mas gostava de ter um parque no exterior que eles pudessem brincar. Já é um sonho antigo, não é meu sequer, é de todas as pessoas que têm passado pela direção do serviço. Pronto, que existe noutros hospitais, há no IPO de Lisboa, mas também já vi fora de Portugal, nomeadamente, por exemplo, em Estocolmo, em pleno inverno, neve cá fora e os meninos todos vestidos à espera da consulta a brincar no parque cá fora. Portanto, isso era mesmo uma coisa que eu gostava de ter, e penso que é também transversal aos outros profissionais do serviço que gostariam de ter essa facilidade. Depois, em termos de espaço, acho que também fazia falta um espaço para os pais, que fosse só dos pais, em que eles pudessem estar. Isso acho que também fazia falta. Normalmente não é pensado, não é equacionado esse espaço, é só visto em termos dos doentes, nomeadamente doentes nossos pediátricos, mas acho que também era importante. E mesmo para os profissionais, também temos pouco espaço para, sei lá, para tomar um cafezinho ou para comer qualquer coisa no ambulatório, também não temos esse espaço. E, portanto, também era importante. Cuidar de quem cuida, que é essencial. Sim. Cuidar dos profissionais, cuidar dos pais. Patrícia? Posso só aqui, na sequência daquilo que a doutora Ana dizia, eu só passei uma noite no hospital onde foi as urgências e na noite seguinte fui direta para o IPO. Na primeira noite eu dormi no quarto numa cadeira. Na noite em que entrei no IPO eu dormi numa cama. Uma cama que não era igual à da Frederica. Um sofá em que a única diferença é que em vez de nós dormirmos inclinados, dormimos deitados. Soube depois que no próprio IPO de Lisboa nem todas as camas têm a cama deitada, umas têm a cama reclinada. E posso lhe dizer que eu passei quase um mês internada com a Frederica e foram as noites que eu melhor dormi durante a doença toda. E são aqueles pormenores que nesta sequência de cuidar dos outros, por isso é que eu comecei por dizer, em relação à Frederica, eu não mudava nada. Em relação aos pais e em relação à estrutura do hospital, agora aproveito, sim, não me quero alongar, o impacto do internamento do IPO de Lisboa, a nível das casas de banho para os pais, o espaço está sobreaproveitado. Eu já não falo na canalização. Eu falo no espaço superaproveitado. Não sei se alguém aqui nos está a ouvir, que há 2 casas de banho enormes, com espaço para 3 ou 4 pessoas, que bastava virarem balneários, digamos assim, e o tempo de espera dos pais à porta, à espera que a casa de banho vague para, inclusive, é tomar banho de manhã, básico, para lavar os dentes. As crianças que ficam sozinhas, que determinadas idades não ficam, que é preciso ficar alguém com elas. E depois, aquilo que eu acho que já não depende dos hospitais a certa altura, mas que no IPO eu acho que é um problema muito complicado, que é o estacionamento. É caótico o estacionamento no IPO de Lisboa.
Muito bem, ficam aqui sinalizadas essas dificuldades e esses pontos que poderiam ser melhorados. Quem sabe alguém nos está a ouvir e que possa contribuir para que isso aconteça nos vários hospitais, IPO Porto, IPO Lisboa e outros. E eu agora, antes de abrir espaço para as questões, porque também já vamos ter que concluir daqui a pouco, mas eu gostava de perguntar à Patrícia o que é que gostaria de dizer a um pai ou uma mãe que estejam agora a ouvir-nos e que estejam a viver a mesma situação que a Patrícia viveu. Em primeiro lugar, que não estão sozinhos. E que não estão sozinhos porque há outros casos à volta, porque há profissionais que estão lá, porque os médicos, assistentes operacionais, os enfermeiros, todas as associações que colaboram e que estão presentes no dia-a-dia estão lá, e se nós precisarmos, eles estão lá. Por isso não tenham medo de pedir o que quer que seja, ajuda a qualquer nível. Ouvir, uma das coisas que nós fizemos, ouvir, confiar e acreditar nos profissionais de saúde, em tudo aquilo que eles nos diziam, questionando, tirando as nossas dúvidas, propondo novas situações, da forma que cada um, mas que confiem e que acreditem que não é o fim. Porque eu acho que a forma como se encara as coisas, chegar ao final do dia e não pensar enquanto a criança chorou, no quanto eu tive que agarrar para ela levar uma injeção, no quanto ela ficou mal disposta com a quimioterapia, mas sim que ela sorriu e que houve um profissional que entrou no quarto e que fez uma brincadeira e que ela se riu às gargalhadas, e nós conseguimos que a Frederica chegasse ao final de muitos dias de tratamentos dolorosos em que ela dizia foi um dia bom. E isso eu acho que é super gratificante, por isso os pais que acreditem e que se foquem no seu filho e que acreditem. Em cada dia pensem o bom o que é que correu bem hoje, não é? Qual foi o bom que nós podemos retirar deste dia. E a doutora Ana Maia Ferreira, se estiverem aqui outros profissionais de saúde ouvirem-nos, e agora já não pais e crianças, mas em relação aos profissionais de saúde que cuidam, quero deixar aqui alguma mensagem relativamente àquilo que é de facto importante para estes profissionais serem bons profissionais, para além de todo o conhecimento científico que possam ter, e eventualmente uma mensagem também face à situação pandémica que nós vivemos, e imagino que tenha sido difícil esta vivência durante este ano que já vai, um ano e tal, que já estamos assim. Os conselhos é sempre uma coisa um bocadinho complicada de dar. O que é que eu acho? Acho que para se trabalhar em oncologia pediátrica é preciso ser capaz de se estar inteiro quando se está com os doentes e com os pais e com os outros colegas, e depois é preciso ter, fora do contexto de trabalho, uma vida própria, com atividades que nos desenvolvam física, emocionalmente, intelectualmente, que sejam estimulantes e que possamos aprender outras coisas, porque para compreender que os pais e as crianças que estão num contexto de doença também têm esta vida própria, é preciso que nós a tenhamos, porque senão é difícil reconhecê-la nos outros. E é muito importante perceber que aquelas pessoas que estão ali, que nós, por infelicidade da doença, contactamos, mas que são ao mesmo tempo, é um privilégio poder conhecê-las um bocadinho mais, porque têm muita coisa a ensinar-nos. Uns são artistas, outros são artistas a escrever, outros, por exemplo, fazem muito bem marmelada, outros... Coisas simples. Podem ser... Todas as pessoas têm qualquer coisa para nos ensinar que nós não sabemos fazer. Portanto, acho que temos que ter um bocadinho essa perspectiva. Essa abertura. Para acolher o que o outro nos traz, e para isso precisamos de ter o que dar, não é? Precisamos de ser para poder dar aquilo que somos e quem somos.
Eu agradeço. Eu não sei se, entretanto, alguém que está a assistir quer colocar alguma questão, uma vez que já estamos a correr contra o tempo. Eu dei aqui mais uns minutos porque também houve alguma perda de tempo na primeira parte do podcast. Queria perguntar se alguém quer colocar alguma questão, alguma das pessoas que está aqui a assistir, eventualmente, ou fazer algum comentário relativamente aos vários temas que foram aqui tocados, nomeadamente o que é que significa viver esta experiência junto de crianças e jovens, o que é que nos traz a escrita de um diário, por exemplo, ou o que é que significa essa escrita do diário para a família e para a própria criança quando tiver a possibilidade de o ler, a importância de desenvolver a investigação em Portugal e o apoio que uma fundação, entre outras, mas neste caso estamos a falar da Fundação Rui Osório de Castro, tem dado para o desenvolvimento da investigação, a importância da promoção da literacia e haver, de facto, instrumentos que nos permitam ter acesso a informação rigorosa, de qualidade e adaptada aos seus destinatários, que nem sempre isso acontece, e eu estive a ver alguns vídeos e, de facto, são espetaculares. E depois a importância de nós pensarmos não só a relação terapêutica, mas o espaço onde cuidamos. Claro, temos muita tendência para pensar, mas nós vivemos num país de poucos recursos e, portanto, porque é que haveremos de pensar no espaço? Mais importante é pensar, de facto, que haja técnicas, equipamento e medicação e profissionais competentes. Sim, mas o espaço onde se cuida faz muita diferença naqueles que lá trabalham todos os dias e faz muita diferença naqueles que têm de ocupar esse espaço porque estão doentes e porque acompanham as pessoas que estão doentes. E, portanto, às vezes há mudanças que podemos fazer sem grande investimento financeiro, usando a criatividade, usando a imaginação claro, e depois recorrendo à boa vontade de alguns que podem contribuir com esses recursos que nos faltam. Alguém quer colocar alguma questão às nossas convidadas? Não? Então, eu gostava de, antes de terminar, perguntar à Cristina, à Filomena e à Patrícia se, antes de fecharmos esta sessão, ainda querem deixar alguma mensagem ou querem fazer algum comentário àquilo que ouviram antes de terminarmos. Cristina? Eu posso só fazer um comentário muito rápido aqui em relação às respostas que a Patrícia e a doutora Ana Maia deram em relação aos serviços, não é? Foi giro ver eu, por exemplo, de fora, eu sempre que entro num serviço de pediatria, sinto calor, sinto o ambiente, aquelas pessoas todas tornam, uma coisa que eu não sinto em nenhum outro hospital, em nenhuma clínica, portanto é uma coisa muito especial e eu não consigo explicar isto a ninguém. E foi também bonito ver a Patrícia a dizer a mesma coisa, porque eu tenho a certeza que se tivesse aqui uma médica ou uma enfermeira ou uma educadora de Lisboa, ia dizer, há várias coisas a apontar para aquele serviço, mas a Patrícia não o vê. E foi giro ver a doutora Ana Maia, obviamente, tem ali milhares de coisas que sugere que se pudessem fazer, tal como as de Lisboa também fariam. E pronto, é isso. Isso é muito interessante. O que nós podemos, todos estamos no mesmo espaço e nem todos vemos exatamente o espaço da mesma forma. Mas pegando aqui no que a Cristina disse e recordando o que a doutora Ana Maia referiu, de facto, hospitais com espaços de jardim, espaços exteriores, eram muito bem-vindos e importantes principalmente para crianças e adolescentes. Eu penso muito nos jovens adolescentes que têm necessidade de fazer exercício, de atividade, porque estão em crescimento e, portanto, precisam desse espaço e são pessoas para além da doença e acabam por não encontrar, não é? E permanecem pessoas na doença. A doença não é a pessoa e têm dificuldades em encontrar em alguns hospitais esse espaço onde eles possam continuar a sua vida de adolescentes. E, portanto, isso seria um aspecto importante a pensar. Filomena Maia, quer acrescentar mais alguma coisa antes de fecharmos? Eu realmente, a doutora Ana falou muito bem, há aqui algumas coisas que nós no serviço gostávamos de ver resolvidas. Temos realmente um problema que nos preocupa a nós, professores e educadores muito, que é efetivamente a situação dos adolescentes. É preciso encontrar outra resposta
para os tirar dos quartos e dos computadores e para estarem uns com os outros. E esse é o nosso maior desafio neste momento, sem dúvida. Por outro lado, enquanto falou, eu estava a pensar, até tomei aqui uma nota, que é a escrita coletiva, que seria, doutora Ana, fazermos um livro que todos iriam contribuir. Alguém começaria um conto, iria de casa em casa para acrescentar alguma coisa à história. Profissionais incluídos. Profissionais incluídos. Ai, Lindo. Portanto, Fica, foi isso que o desafio acho que foi aceito. Enquanto estive a falar, eu... Muitíssimo Muito obrigada. Bem. Muito obrigada. E eu passo a palavra, muito obrigada. A Patrícia, quer dizer mais alguma coisa antes de terminarmos? 2 coisas. A primeira, parabéns pela iniciativa e por este momento, que eu acho que estes momentos de partilha, tanto de experiências como de conhecimento, é essencial para todos nós. E depois, na sequência daquilo que a doutora Ana disse, é o meu obrigada a todos os profissionais com que nós nos cruzamos, não pelo aquilo que eles fizeram como profissionais, ainda bem que o fizeram, mas pelo aquilo que eles na verdade são como pessoas. Que isso é que eu acho que faz toda a diferença. Porque isso é que nós pais, quando nós entramos e nos deparamos com um médico, com um enfermeiro, não é só o médico e o enfermeiro o profissional. E isso é que em cada pessoa faz a diferença da forma como o dia a dia se gera e nós chegamos a casa e no nosso caso a Frederica possa dizer: oh mãe, não podemos voltar ao hospital. Isto para nós é não podes, mas é bom que ela venha com esta sensação. E obrigada. Muito obrigada. Foi muito, muito bom. Muito obrigada a todos. E cá estaremos de novo no próximo mês para um outro podcast e espero que nos continuem a seguir. Muito obrigada. Vou fazer um desafio à Patrícia. Sim. Publique o diário. Vai. Não é? Vai publicar, Patrícia. Selecione que publique. Vai ser publicado, doutora Ana Maia. Ótimo. Vamos ficar a aguardar e para a leitura do diário. Quem sabe fazemos depois uma outra sessão a propósito do diário da Patrícia. Combinado. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Até à próxima. Foi um gosto. Obrigada. Obrigada.